Continuando a nossa série sobre doenças do aquarismo, hoje eu vim trazer uma péssima notícia para vocês, mas forrada de dicas e orientações para que você consiga evitar de piorar a situação dentro do seu lago ou do seu aquário. Se você caiu nesse vídeo aqui porque pesquisou sobre essa doença depois que ela apareceu no seu lago, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é evitar que essa doença piore dentro do seu lago ou do seu aquário. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o processo de cura natural do organismo do peixe, e tudo que a gente puder tentar fazer para melhorar isso, eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo. Mas basicamente a preparação desse peixe para enfrentar essa doença é o melhor caminho para a gente conseguir ter algum sucesso quando essa doença aparece. É uma doença incrivelmente comum nos nossos lagos e aquários do Brasil, porém pouquíssimo discutida, pouco orientada sobre o que fazer quando ela aparece. É incrível como pouca gente conhece essa doença pelo nome. Hoje a gente vai falar sobre a viremia priveril, ou a virose primaveril da carpa. Fala, povo! Rick Gama aqui. Acho que é natural a sensação que eu tenho de ficar até meio desanimado de gravar um vídeo com uma péssima notícia como esse carrega. Normalmente eu gosto de gravar coisas com soluções, com formas práticas de você resolver um problema. Acredito que essa sensação que eu tenho de gravar esse vídeo, já que ele não resolve o problema da viremia primaveril, mas sim ele dá uma série de dicas de como melhorar a qualidade de vida do animal para que ele possa sozinho resolver esse problema, ou com soluções que tragam a prevenção para que você possa evitar que esse problema se espalhe pelo seu sistema. Essa sensação de desânimo provavelmente é a mesma que muita gente sente na hora de gravar ou escrever um conteúdo sobre essa doença, já que ela não tem uma cura efetiva que possa partir de algum tipo de tratamento que a gente possa oferecer para o nosso lago ou aquário. Acredito que seja por isso que essa doença seja tão pouca discutida por aí, nos fóruns e nos canais de YouTube, qualquer lugar que essa doença poderia ser discutida. Mas estamos aqui para isso, para discutir sobre assuntos que realmente não são tão discutidos por aí. Falando sobre a VPC, a virose primaveril da carpa, ou viremia primaveril, ou mais popularmente ainda, doença da primavera, como o nome já diz, é uma doença muito comum nessa época do ano onde as temperaturas estão em fase de transição, mais especificamente quando as temperaturas caem entre 10 e 15 graus até 18 graus mais ou menos, é a faixa de temperatura comum propícia para que essas doenças apareçam dentro dos lagos principalmente. Dentro de aquário ela vem aparecer quase que 100% das vezes trazida por algum peixe infectado que você acabou de comprar. Infelizmente, 90% das vezes das pessoas que vão procurar esse vídeo ativamente, normalmente é porque essa doença já está no seu aquário e no seu lago. Dificilmente alguém vai procurar esse vídeo a fim de prevenir que isso aconteça antes de comprar o peixe infectado. Se você já é inscrito no canal e me acompanha regularmente, então você é um felizardo que vai conseguir prevenir essa doença e não deixar ela chegar no seu lago, principalmente nessa época do ano. Essa doença é causada por um vírus da família Rhabdoviridae. Só por questão de curiosidade, Rhabdoviridae é da mesma família do vírus da raiva, que é do gênero Lyssavirus. O vírus da raiva a gente sabe que é uma doença muito comum e muito combatida aqui no Brasil, com extensas campanhas de vacinação, porque se trata de uma zoonose. É uma doença que se transmite do animal para o ser humano. Porém, o Rhabdovírus carpio, que é o que a gente enfrenta nos nossos lagos e aquários, esse vírus não é uma zoonose. Então você pode tratar com bastante segurança que você não vai ser acometido por essa doença. Ela não vai ser transmitida para você de forma alguma. Porém, como é uma doença que debilita bastante o peixe e proporciona a aparição de infecções secundárias, com essas infecções sim, você tem que tomar cuidado. Então todo aquele cuidado de higiene após mexer com o seu peixe ou com o seu lago e aquário ainda vale. Nem que o seu peixe não estivesse doente, né? Pelo amor de Deus. Vamos lavar a mãozinha aí, né, galerinha? Lava uma mão, lava outra.
Enfim, é uma infecção viral e normalmente nos aquários as infecções virais não nos dão tanta opção de tratamento assim. O que a gente tem que fazer normalmente quando a gente está enfrentando um vírus é evitar que esse vírus, primeiro, que ele se espalhe para outros indivíduos do aquário. Então, ao primeiro sinal de infecção de algum dos peixes, o melhor é separar esse peixe e observar o restante da população e proporcionar para ele as melhores condições possíveis para que o próprio organismo dele possa combater esse vírus, porque naturalmente o organismo desse peixe vai produzir anticorpos para combater esse vírus. O que a gente pode fazer é proporcionar as melhores condições possíveis para que ele consiga se virar. E isso no caso do seu aquário ou lago já estar infectado com essa doença. O que eu recomendo fortemente é a prevenção, utilizando métodos de quarentena antes de inserir um novo animal dentro do seu aquário ou lago. Isso é o mundo ideal, mas raramente aplicado pelos aquariofilistas do Brasil. Isso eu sei porque eu acompanho de perto todo tipo de cliente e são raros os clientes que fazem realmente uma quarentena antes de inserir um novo peixe dentro do seu aquário ou lago. O pessoal que talvez faça um pouco a mais de quarentena quando vai inserir um novo peixe dentro do seu aquário ou lago, normalmente é dentro do seu aquário, são os donos de aquários marinhos ou de peixes caros, como, sei lá, espécies de discos. Enfim, essa galera trata com mais seriedade essa questão de quarentena, porque a brincadeira é um pouco mais cara, mas deveria ser tratado com mais seriedade por qualquer tipo de aquarista, a fim de evitar vários tipos de decepção com o hobby aquarismo. E mesmo com todos esses cuidados, ainda há um terceiro fator que pode trazer essa doença para dentro do seu lago, principalmente. Considerando que está tudo bem no seu lago, você não está inserindo peixes novos, ainda tem um terceiro fator que pode trazer essa doença para dentro do seu lago. É um dos vetores mais chatos de combater quando você tem um lago ornamental no quintal com um ambiente totalmente aberto, que é a recepção de visitas de pássaros. E quanto a isso, eu recomendo que você não faça nada de intervenção direta, até porque seria um crime ambiental. Mas pássaros que comem peixes podem trazer esse vírus com eles, já que esse vírus é comumente encontrado também na mucosa desses animais. Pássaros que comem peixes podem trazer com eles esse vírus para dentro do seu lago. Os mais comuns são as garças e os bentivis. Algumas vezes, alguma espécie de martim pescador também pode trazer esse vírus para dentro do seu lago. O que você pode fazer nessa época do ano, na primavera ou quando as temperaturas estiverem baixas, é proteger de alguma forma o seu lago usando alguma tela. Nunca, em absolutamente hipótese nenhuma, haja ativamente contra um pássaro que está visitando o seu lago. Não mate esses animais, não capture, não faça nada com um pássaro que esteja visitando o seu lago. Isso, por mais que seja dentro do seu território, dentro do seu terreno, dentro do seu quintal, não deixa de caracterizar um crime ambiental. E isso é muito sério. Pode te gerar grandes problemas com desagradáveis multas. O que você pode fazer é evitar que esse animal visite o seu quintal. Fazer uma barreira física mesmo. Capturar, caçar, matar, prender de alguma forma esses animais, você está agindo de forma criminosa na questão ambiental. A maioria das literaturas nacionais indicam alta taxa de mortalidade para os peixes acometidos por essa doença aqui no Brasil. A maioria das literaturas que eu encontrei indicam cerca de 90% de mortalidade, o que eu achei muito interessante porque literaturas estrangeiras indicam cerca de 30%, inclusive o próprio livro do Besler indica cerca de 30% de mortalidade de peixes acometidos por essa doença. Na minha humilde opinião, isso indica a nossa falta de informação e nossa falta de preparo, tanto na prevenção quanto na oferta de um tratamento que amenize os efeitos dessa doença em nossos aquários e lagos. É muita diferença, 30% nas literaturas estrangeiras para 90% na nossa literatura nacional. Por isso que a gente tem que se informar para quando o nosso aquário ou lago for acometido por esse tipo de doença, a gente esteja preparado para ter um sucesso de 70% pelo menos. Digo 70% de cura, né? Minimizar a mortalidade para 30%, assim como é prevista na literatura estrangeira.
Então, como o próprio nome do vírus sugere, sendo um rabidovírus cárpio, esse cárpio vem justamente das carpas. É uma doença comum entre os ciprinídeos. Isso inclui as carpas, obviamente, e os quínguios, além de outros ciprinídeos, como os barbos. Mas ela é mais comum entre as carpas mesmo e quínguios, porque são peixes que estão normalmente expostos aos gradientes de temperatura que um lago pode proporcionar. Esses peixes são criados em lagos normalmente, até antes dele ir para sua casa, pelo menos, onde pode ser que você coloque eles dentro de um aquário climatizado. Aí as chances de ter esse vírus entrando no seu aquário, quando você traz ele para dentro de um aquário climatizado, as chances dele aparecer são bem poucas. Ele vai aparecer mesmo se você já trazer um peixe infectado aí de origem duvidosa, mas ele não vai aparecer assim do nada como aparece em lagos. Do nada, a gente já sabe agora que um dos vetores que trazem ele para dentro do nosso lago são as visitas dos pássaros. Então, o que eu recomendo como prevenção é uma barreira física para que pássaros não tenham alcance ao seu lago, principalmente nessas épocas de transição de temperatura, né? No caso, a primavera é uma dessas épocas, já que é muito interessante você observar que ela, abaixo dos 10 graus, entre 10 e 15 graus, abaixo dos 10 graus, ela não aparece. Isso é muito interessante. Ela vai aparecer nessa faixa de temperatura, de 10 a 15 até no máximo uns 18 graus. Então é uma faixa de temperatura muito específica, né? E caracteriza bastante essas épocas do ano de transição de temperatura, de um gradiente com essa faixa muito específica. O vírus não prospera em temperaturas acima disso nem abaixo disso. Mais um vetor que transmite essa doença seriam artrópodes parasitas, né? No caso, espécies de piolhos aquáticos ou até sanguessugas. Mas essa doença já precisa existir dentro do seu lago. Então, a prevenção, mesmo que ocorra esse tipo de parasita, piolho, sanguessuga, né? Enfim, outros vetores que grudam na pele do animal e migram de um animal para outro, mesmo que esses parasitas existam dentro do seu lago, essa doença não vai aparecer se você se previne fazendo métodos de quarentena ou tendo uma barreira física contra os outros animais que possam visitar o seu lago. Então, o causador da doença não é o parasita em si, mas sim o vírus, que pode infectar ou não esse parasita. Vocês conseguiram entender isso? O parasita é só um veículo, ele não causa a doença, ele transmite a doença que já existe no local. Para ter certeza de que essa doença é essa doença, somente com exame laboratorial para você confirmar com 100% de certeza que é essa doença. Porém, ela apresenta alguns sinais no comportamento e no corpo do animal que você pode sim identificar essa doença. Porém, esses sinais são comuns em vários outros tipos de doença. O que você pode fazer é juntar os fatos: época do ano, origem do peixe, com os sinais clínicos que eu vou citar aqui. Mas lembre-se, nem sempre, só porque o seu peixe apresenta esses sinais que eu vou citar, nem sempre significa que ele tenha AVPC. Pode ser que ele tenha uma outra doença. Então vamos lá para as características físicas que os peixes apresentam quando estão infectados com essa doença: distensão abdominal, respiração lenta, as brânquias pálidas, movimentos anormais de natação. Normalmente o peixe se isola, fica totalmente apático, fica muito quieto, com uma natação muito desregulada. Pode apresentar exoftalmia, que é quando o olho salta para fora, né? Ou endoftalmia também, que é quando o olho entra, fica fundo. É muito interessante isso, né? A resposta ocular aí em relação a essa doença pode ser tanto para fora quanto para dentro. Isso depende do organismo do animal. Os sinais que eu acho mais característicos dessa doença são as lesões mais avermelhadas, porque ela causa hemorragia na pele do animal, né? Então você vai ver que na pele ele apresenta algumas lesões vermelhas. Acho que é mais fácil de identificar quando o peixe é branco, né? Quando o peixe já é vermelho ou laranja, fica um pouco mais difícil de identificar isso. E aí vai ter presença de sangue, né, nas nadadeiras e na pele, né, essas erupções avermelhadas. E internamente, quando você abre o bicho, você vai reparar que ele tem vários outros sinais, como hemorragias internas, principalmente na bexiga natatória, e inflamações, né, como a enterite e a peritonite. Mas isso é mais para questão veterinária
mesmo, que você vai abrir o peixe e conseguir identificar isso. Normalmente a gente, como hobbyista, a gente não abre, a gente deveria abrir os nossos peixes para estudar. Isso é mais comum lá fora, no exterior, o pessoal tem esse costume de abrir os animais para identificar o que aconteceu com eles e poder aprender com isso. Isso é cultural lá, inclusive, né? Desde criança, na educação infantil, a galera já tá abrindo os animais lá para entender como funciona a anatomia e conseguir identificar o estado saudável de um órgão, né, de um animal. Isso é mais comum a gente ver isso ocorrendo no exterior, né? A galerinha ter mais acesso a esse tipo de educação, onde possibilita que desde criança eles abram os animais para olhar os animais por dentro e conseguir ver como é um órgão saudável. Quando um cara que teve esse tipo de preparo na infância tem um hobby e a curiosidade, acho que fatalmente ele vai abrir um bicho que ficou doente e morreu. Por curiosidade, ele vai olhar como ficaram os órgãos desse animal. Com muito mais facilidade, ele vai identificar esses problemas, né? A gente não tem essa cultura aqui no Brasil de abrir os nossos animais quando eles morrem por variadas doenças. A gente deveria ter isso, mas a gente nem sabe abrir um bicho direito. Mas aí quando você abre um bicho desse que foi infectado por essa doença e essa doença evoluiu a ponto de trazer a morte para esse animal, quando você abre ele, acho que fica bem nítido que tá muito errado isso daí. Os órgãos praticamente derretidos, né? Várias hemorragias e infecções, fora a presença de um líquido bem nojento, translúcido, às vezes não tão translúcido assim, porque houveram várias hemorragias dos órgãos e tá tudo uma bagunça. Lembre-se que todos esses sinais são também encontrados em outros causadores, em outras doenças, né? Mas é bom a gente olhar, a gente ver fotos disso, e se você abrir o seu peixe, você vai conseguir identificar. Se coloque na situação que você tem um lago cheio de carpas e você pegou o primeiro indivíduo com essa doença. E aí você abre e você identifica tudo isso, você pode supor que seja a VPC. E aí você pode tratar o resto do lago todo a fim de trazer as condições favoráveis para que os peixes possam se defender dessa doença naturalmente, já que não tem uma cura efetiva, algo que você possa fazer para curar essa doença. Mas você pode fortalecer o seu lago e seu aquário para que ele sozinho possa combater essa doença. E aí vai de oferecer uma boa ração, oferecer as condições de temperatura ideais para que essa doença possa não se espalhar para outros indivíduos principalmente, mas também você proporcionando uma temperatura adequada, uma alimentação adequada, a própria digestão do alimento conseguindo absorver todos os nutrientes necessários para que esse peixe fique forte o suficiente, fortalecendo o seu sistema imunológico a fim de que ele sozinho possa combater essa doença, ou que pelo menos essa doença possa ser mais tênue nesse indivíduo que seja mais forte. Peixes fracos, muito novos ou muito velhos, quase que todos vão morrer, isso é fato. Mas os peixes fortalecidos vão ter uma resistência bem maior. Além de usar rações boas e muitas vezes rações medicamentosas, né, que tenham grandes taxas de espirulina, principalmente a espirulina, que é um excelente remédio, né, preventivo para várias coisas, mas também rações à base de alho. Isso porque a gente tem que ficar de olho nas infecções secundárias, né? O vírus é só o começo do problema que essa doença traz, porque o vírus ele vai embora naturalmente se o peixe tiver condições para combater ele sozinho, mas as infecções secundárias podem aparecer, como essa doença causa erupções cutâneas, hemorragias, todo esse tipo de ferimento que aparece naturalmente com essa doença. Esses ferimentos podem ficar infectados por infecções secundárias, infecções bacterianas principalmente. Então essas infecções têm que ser prevenidas e essas infecções podem ser tratadas inclusive. Novamente eu vou incluir o meu remédio favorito, o meu antibiótico predileto, que é a melaleuca. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar sobre melaleuca aqui nesse canal. Então de novo eu estou falando sobre melaleuca para tratar as infecções secundárias. A melaleuca não vai eliminar o vírus. Então você tem que proporcionar condições adequadas para que esse peixe possa combater esse vírus sozinho, com uma boa alimentação, uma boa ambientação, né? A temperatura adequada, e aí
evitar as infecções secundárias, utilizando a melaleuca. Um segundo medicamento que eu vou indicar seria o óleo essencial de laranja, porque o óleo essencial de laranja, ele vai estimular o apetite do seu peixe, além de estimular o sistema imunológico do seu animal, ativar o sistema imunológico para que ele consiga produzir mais anticorpos para combater o vírus. Então eu acredito que a conjunção da utilização do óleo de melaleuca e o óleo de laranja, junto com as condições adequadas para que esse peixe possa se recuperar sozinho, vai com certeza atingir aquela taxa que a gente falou lá no começo de sucesso. Eu ouso a dizer que a gente pode exceder essa taxa de sucesso, inclusive. A gente pode ter um sucesso muito maior no tratamento desses animais usando essa conjunção de medicamentos e condições adequadas para a recuperação desses animais. O aumento da temperatura tem um papel importante no aumento do metabolismo do animal. Então, o peixe se alimentando melhor, absorvendo melhor os nutrientes proporcionados por uma boa ração, vai fortalecer esse animal e ele vai conseguir se recuperar muito bem. Então, aumentar a temperatura também tem esse papel metabólico no animal. Se o seu peixe for de lago, recolha esse peixe para um ambiente interno, para um recipiente com a temperatura controlada, a fim de oferecer para ele as condições metabólicas de nutrição. Recomendaria ainda o uso de probióticos, ou a ração com probióticos, ou a adição de probióticos especializados para o aquarismo, para o fortalecimento do sistema imune do seu animal, para que o organismo dele possa ter todas as condições possíveis de absorver adequadamente os nutrientes da ração. De uma boa ração, eu volto a enfatizar aqui, uma boa ração. Eu tenho que voltar a enfatizar porque normalmente a gente não dá o devido valor às carpas e quinhos e dá qualquer ração porcaria para eles, que eu acho uma sacanagem. Dê ração de qualidade para os seus animais. Bom, então é isso. Bom, eu não vou falar aquela comum frase dos meus encerramentos que é: espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Porque tenho que admitir que o vídeo de hoje foi meio pesado. Notícias ruins. Tudo que a gente tem que fazer é proporcionar todas essas condições favoráveis para o peixe conseguir se recuperar sozinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado de ter essa informação, para que assim vocês não sejam pegos de surpresa por essa doença e para que vocês saibam como agir se essa doença aparecer dentro do seu aquário ou lago. Mas isso eu estou falando para você que já me acompanha aqui no canal. Então, se você veio parar nesse vídeo porque você pesquisou sobre essa doença, eu vou te dar uma dica muito importante. Se inscreva nesse canal, acompanhe esse canal, porque eu dou várias dessas dicas aqui a todo momento. Então, se você já fosse inscrito do meu canal, provavelmente você já saberia sobre essa doença, sobre como prevenir e sobre como tratar essa doença, caso você seja importunado por ela aí no futuro. Então, o que eu tenho para te dizer é isso. Curta esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Compartilhe esse vídeo se você quer ajudar os seus amigos. Principalmente, se inscreva no meu canal para que você seja alertado de outras doenças que a gente vai tratar na nossa série sobre doenças do aquarismo. Essa é a segunda infecção viral, eu acho que a gente trabalha aqui nessa série. Se eu puder te indicar, compre esse livro maravilhoso, que é o livro do Dr. Jared Besler sobre doenças de peixes. É um livro muito bom, traz muitas figuras aqui, ó, exemplificando como as doenças aparecem, né, nos nossos peixes. Tem os tratamentos, tem as causas, tem tudo aqui. Então é um livro maravilhoso para você ter aí na sua coleção. Eu tenho a minha coleção de livrinhos aqui bons pra caramba sobre aquarismo, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí de ter essa informação. Chega, né?